Oi galera, tudo bem? Então, para começar o vídeo, já quero trazer uma informação sobre o Internacional. A pedido do treinador Eduardo Cudê, o Colorado segue negociando com o Flamengo para contratar o meia Thiago Maia, de 26 anos. No início, o Fla pedia algo na casa dos 5 milhões de euros, algo na casa dos 26 milhões de reais. Porém, o Colorado e o Fla se aproximaram de um acordo na casa de 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais, além de que uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador ficaria com o Fla. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, sou Eduardo, tenho 17 anos e meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente de um perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Ainda falando de Flamengo, o Fla e o Corinthians concluíram a negociação pelo lateral direito Mateuzinho, de 23 anos, que custará ao Timão 4 milhões de euros, algo na casa dos 21,3 milhões de reais. O Timão ainda ficará com 60% dos direitos econômicos do jogador. O alvinegro da capital paulista efetuará o pagamento em 3 parcelas. A primeira em 2024, de 3 milhões de euros. Em 2025, 500 mil euros e em 2026, 500 mil euros. Falando de Corinthians ainda, o Timão está correndo nos bastidores para regularizar a documentação de seus 3 reforços. São eles, Igor Coronado, Mateuzinho e o Pedro Henrique, que estava no Internacional. Para fechar agora sobre o Timão, com a chegada do Coronado ao clube, ele que vai receber 2 milhões de reais mensais, e também com a chegada do Mateuzinho, a folha salarial do Timão estará na casa dos 20 milhões de reais. E para fechar sobre valores, a dívida do clube está na casa de 1,650 bilhão de reais. Falando sobre Santos, o Vivare Nagasaki do Japão anunciou que rescindiu o contrato do treinador Fabio Carille e protocolou uma ação na FIFA contra o treinador e sua comissão técnica. Vale lembrar que o Santos já está com o transfer ban da FIFA por conta de uma ação feita pelo ex-treinador do clube, Fabião Bustos. Falando de pré-libertadores, Melgar e Aurora empataram em 1-1 e no agregado ficou 2-1 para a Aurora. Com isso, o clube enfrentará o Botafogo na próxima fase da pré-libertadores. Falando de novela Kylian Mbappé, o jogador estaria estudando alternativas para caso não acerte com o Real Madrid. E segundo o jornal The Independent, o jogador gostaria de jogar no Arsenal da Inglaterra, pois a vontade dele de jogar lá seria por conta do respeito e da admiração que ele possui pelo Thierry Henry, um ídolo do Arsenal. Porém, detalhe, o clube inglês não está disposto a investir no jogador, pois o valor da contratação pode mexer com a estrutura salarial do clube. Falando de seleção feminina, após anunciar que a goleira Letícia Isidoro, a Lelê, sofreu uma lesão no ligamento do joelho, o treinador Arthur Elias convocou a goleira do Flamengo, a Gabi Barbieri. Trazendo aqui uma notícia um pouco chata. Ontem, quarta-feira, dia 14, houve a comemoração do título do Super Bowl por parte da equipe do Kansas City Chiefs. E, infelizmente, houve um tiroteio na região em que estava ocorrendo a festa. E, segundo o departamento de bombeiros, uma pessoa morreu, 22 ficaram feridas e 2 pessoas foram detidas pela polícia. Dentre os feridos, 3 estão em estado crítico, 5 em condições sérias e uma pessoa não corre risco de vida. Detalhe, com o ocorrido, o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, publicou em seu perfil oficial no Twitter um pedido de oração pelas vítimas. Falando sobre a NFL e encerrando o assunto de futebol americano, a logo do Super Bowl 59 foi divulgada, inclusive o dia e o local também. A partida acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleans. Voltando a falar de futebol, especificamente sobre o Santos, o clube espera negociar em definitivo os laterais Nathan, que está emprestado ao Famalicão de Portugal, e o Lucas Pires, que está emprestado ao Cádiz da Espanha. Até o momento, o que se sabe é que os jogadores não deverão ser contratados em definitivo pelos clubes aos quais eles estão emprestados e podem acabar retornando ao Peixe ao fim do contrato.
Falando de futebol inglês, um torcedor do Everton, chamado Joel Barwies, de 26 anos, foi banido do futebol por 3 anos, além de ter sido fichado criminalmente e punido com uma multa de 500 libras, algo na casa de 3 mil reais. O motivo? Ele cometeu insultos a torcedores do Liverpool por lembrar da tragédia do estádio Hazel, em 29 de maio de 1985, onde torcedores do Liverpool e da Juventus brigaram no dia da final da Champions League, e nessa ocasião 39 pessoas morreram e 600 ficaram feridas, além de ter feito abusos racistas direcionados ao Salah, jogador do Liverpool. Falando de NBA, falar sobre o Orlando Magic, que homenageou o pivô Shaquille O'Neal, aposentando a sua camisa de quando atuou na franquia, camisa 32. Após a homenagem, a equipe de Orlando jogou contra o Oklahoma City Thunder, que venceu a equipe de Orlando por 127-113. A CBB, Confederação Brasileira de Basquete, anunciou os 14 jogadores que representarão a seleção brasileira na primeira janela das eliminatórias para a America Cup de 2025. Na minha opinião, achei uma boa convocação. E na sua, o que você achou? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Falando de lutas, o brasileiro Vanderlei Silva aceitou o pedido para uma revanche com o americano Rampage Jackson. Detalhe, a luta não será de MMA, será de boxe. Voltando a falar de futebol, o atacante brasileiro Matheus Cunha, que vinha fazendo boas partidas pela equipe do Wolverhampton, sofreu uma lesão no tendão da coxa, e o tempo de recuperação é de aproximadamente 3 semanas, mas deve ficar de fora por cerca de 1 mês. Falando de uma participação em um programa esportivo, em uma participação num programa da Sky Sports, o icônico ex-goleiro do Chelsea, Peter Cech, disse que o melhor goleiro do mundo é o belga Thibaut Courtois. Porém, como ele está lesionado, o melhor seria o brasileiro Alisson do Liverpool. O que você achou da declaração do Cech? Deixa sua opinião aqui embaixo. Falando sobre uma troca ousada na NBA, segundo os jornalistas Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne, da ESPN dos Estados Unidos, a diretoria do Golden State Warriors teria se reunido com a diretoria do Los Angeles Lakers para tentar uma troca um tanto quanto ousada, onde tentariam levar o astro LeBron James para atuar em São Francisco. Porém, a equipe de Los Angeles recusou a proposta, assim como também o astro também não demonstrou interesse em jogar em São Francisco. O que você acha que seria uma boa dupla, Stephen Curry e LeBron James na mesma equipe? Deixa sua opinião aqui embaixo. Para encerrar, uma contratação que seria um tanto quanto diferente para o futebol brasileiro. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Criciúma acertou a contratação do meia-atacante congolês Yannick Bolasie, de 34 anos, que está sem clube desde janeiro, quando deixou o Swansea, do país de Gales. Bolasie possui passagens por Everton, da Inglaterra, Aston Villa, Sporting e Anderlecht, da Bélgica.